E sabe quem voltou? A Gisley! E dessa vez ela vai nos contar tudo sobre como foi a primeira vez do marido dela no Brasil, também vai falar sobre a sua mudança e a vida aqui nos Estados Unidos. Além, é claro, de dar dicas preciosíssimas sobre relacionamentos internacionais. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada! Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Como foi a primeira vez que vocês se viram pessoalmente? Olha, foi tão diferente, porque assim, como eu disse, né, eu conheci outros estrangeiros, mas quando ele veio me ver e ele já era meu namorado, foi assim, eu não via a hora de ver ele. Acho que eu tinha todo aquele nervosismo, né, aquela tensão, tudo, mas ao mesmo tempo eu estava tomada de uma paz muito grande. Foi algo que eu nunca experimentei com outra pessoa. Mas quando ele apareceu no portão, e que ele veio, que ele trouxe as malas, ele me abraçou, aí ele, sabe assim, me colocou pra cima e eu disse, opa, para, que a minha mãe tá nas minhas costas. Me bota pra baixo agora, me desce, que a minha mãe tá atrás de mim. Mas, assim, foi maravilhoso, ele realmente era tudo aquilo que ele era online, né? Minha mãe gostou muito dele. Ele gostou muito do tempo que ele passou com a gente, ele gostou o quanto nós éramos família. E eu me lembro que durante os dias que ele passou lá em casa, a minha mãe me puxou no particular e disse assim: Olha, se ele lhe pedir para casar, casa, que isso daí é um homem bom. Desse jeito, ela disse: Eu dá para notar que ele é um moço direito, dá para notar que ele é um moço responsável, dá para notar que a mãe e o pai dele criaram ele direito. Se ele lhe pedir em casamento, não vacila. Esse daí é dos bons. Todos os outros boy gringo que eu conheci, ela nunca disse isso. Ela disse muito o contrário. Abre o olho. Olha, tu abre o olho com isso daí. Olha, presta atenção. Olha, tu vê se tu quer se envolver com ele aí. Mas quando o Matheus veio, ela teve uma reação totalmente diferente. E como que foi esse tempo dele no Brasil? Foi super gostoso, ele aprendeu muitas coisas da nossa cultura. Ele ficou assim, o banho gelado para ele foi horrível. Porque a gente mora no Ceará, então o Ceará é muito calor, não tem banho quente. Eu levei ele para nossa casa de praia, eu levei ele para Beira-Mar, eu levei ele para o Coco Bambu, que é um restaurante maravilhoso que tem em Fortaleza. A gente foi para o cinema. Mas ele realmente, assim, ele não foi muito exigente, porque ele veio só para passar tempo comigo. Ele disse: Não, o que você decidir, se quiser ficar só em casa, tá ótimo, tal e tudo. Eu fiz ele andar de ônibus, ele nunca tinha andado de ônibus na vida dele. Então foi muito interessante. Vocês estão prestando atenção numa coisa? Ele foi para o Brasil para quê? Foi para turistar só? Foi para isso que ele foi? Não, gente. Ele foi por causa dela. E é isso. Você tem que ser o motivo da viagem. Nada impede que, se você mora num lugar bonito, se você mora num lugar turístico, sei, mas é completamente diferente dele ir para turistar, encaixar você na viagem, ou ele ir para te ver e que vocês encaixem passeios nessa viagem. Completamente diferente. Eu tive esse problema com outro estrangeiro que ele veio. Eu tinha achado que ele tinha vindo me ver, trouxe até o irmão dele, que eu conheci ele, o irmão dele. O irmão dele, gente fina, um amorzinho. Ele volta para o país dele, eu acho porque as coisas não deram certo entre eu e ele começou a detonar Fortaleza. Ele mandou no e-mail, não sei o quê, porque a cidade é suja, a cidade não sei o que, não sei o quê, a cidade não sei o que, não sei o que, não sei o que. Detonou Fortaleza, detonou todos os lugares que eu levei ele. Detonou ele. Eu deveria ter ido era para o Rio, falou desse jeito. Falou desse jeito. Eu deveria ter ido era para o Rio, quando eu tive a oportunidade. Aí eu confrontei ele. Eu achava que você queria vir para Fortaleza porque você tinha me dito que você tinha, né, tinha vindo me ver. Se eu soubesse que você queria turistar no Brasil, eu teria deixado você ir para o Rio. Eu não teria ficado com raiva se a gente. Aí eu disse para ele, eu não teria ficado com raiva se a gente nunca tivesse conhecido.
Então, quando o cara começar a te dar muita dor de cabeça, regula ele. Papo reto. Sabe por quê? Porque no país dele, ele não pode falar assim com as mulheres da mesma nacionalidade dele. E elas sabem. É por isso que ele não fala desse jeito com elas. Porque elas sabem o jogo dele. Então, não deixa o cara querer te encaixar na agenda dele. Ah, eu tô indo para aí, vamos nos ver. Não, você não tem a obrigação não de fazer funcionar não. Você tem que entender que você é brasileira, você é uma mulher forte, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher que você é batalhadora. Você é muito mais que a sua beleza e você é muito mais do que a sua nacionalidade, você é muito mais do que a sua sexualidade, a sua sensualidade e o seu poder de sedução. Mas se você, sempre que vai, não só apenas com estrangeiro, quer seja estrangeiro ou brasileiro, se a sua motivação é sempre trazer o seu corpo, o seu poder de sedução, a sua aparência, você vai continuar atraindo pessoas que vão vir, que elas não vêm para ter um encontro de alma com você. Elas só vêm para ter um encontro da chaca-chaca e sair. Acabou a chaca-chaca, acabou tudo. Simples assim. Falando nisso, vocês dois já eram adultos cristãos que decidiram esperar até o casamento. Essa foi uma decisão conjunta ou vocês já tinham isso cada um definido na sua própria vida? Ele me perguntou, assim, quando a gente estava namorando, ele me perguntou o que era necessário ele ter para a gente casar. Eu disse para ele que, olha, eu não vou morar junto com você, porque eu não vou dar a namorada o benefício de marido. Então, quando ele veio para o Brasil, nós não tivemos nenhuma relação. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei na casa de uma família cristã, com irmãos militares. Essa foi minha segunda casa. E eu morei numa casa da minha empregadora. Eu disse para ele, olha, eu não vou morar na casa dos seus pais. Eu não vou morar só eu e você. Não é justo com seus pais, não é justo comigo. Eles têm a dinâmica deles, eles têm a rotina deles. E eu quero ter a minha rotina e ter meu espaço. E você veio para os Estados Unidos para casar com ele ou aquele intercâmbio lá sonhado lá atrás aconteceu? Então, faltando 3 semanas para ele chegar no Brasil, foi onde eu falei para ele que eu tinha intercâmbio. Porque eu já sabia que ele estava vindo, passagem comprada em tudo, a gente já estava namorando, aí eu vou dizer. Então, ele me ajudou a encontrar um local na cidade dele para eu poder trabalhar e ficar lá, que era para a gente não ficar distante ou eu ir para outro estado, né? Então, eu cheguei lá para fazer intercâmbio e fui agraciada com algo muito maior. Em novembro, eu chego lá, poucos dias antes do Ação de Graças. Aí, em dezembro, 23 de dezembro de 2008, eu sou pedida em casamento e 24 de janeiro de 2009 nós casamos. Como que foi seu pedido de casamento? Ele me levou na praia, foi muito lindo. A única coisa que eu não gostei é porque eu tava assim, eu tava vestida toda na doida. Eu não tava assim, toda bonitinha. Foi a única coisa que eu queria que fosse diferente, mas tudo bem, né? Pedido de casamento ainda é pedido de casamento. Então, ele me levou na praia, a gente sentou, tem aquelas escadinhas, né? A gente sentou lá, ele ficou segurando minha mão e ele disse que ele sabia que ele queria casar comigo. Ele sabia que os planos que Deus tinha para a vida dele só poderiam ser realizados, ele só ia ser capaz de ir para o próximo nível se eu estivesse na vida dele, e por essa razão ele estava pedindo minha mãe em casamento. E o meu anel de casamento veio da Europa, veio da Alemanha, que a mãe da avó dele foi pedida em casamento lá. Então, foi um anel que foi passado para 4 gerações. Então, hoje eu carrego a tradição da família. Qual conselho você daria a você mesma antes de chegar aos Estados Unidos? Se eu pudesse voltar, uma das coisas que eu faria era, eu teria conversado com mais pessoas que fizeram intercâmbio no sul dos Estados Unidos. Por quê?
Porque no sul dos Estados Unidos, as pessoas não têm uma comunicação direta como no norte dos Estados Unidos. Então, tudo que eu sabia em relação a americanos era aquelas coisas de filme, de comédia romântica, ou desses reality show que as pessoas eram muito na sua cara. Então, eu pensei, não, todo americano é muito assim. E eu cheguei aqui e essa não foi minha experiência. No sul, as pessoas pisam muito em ovos, elas ficam dando dica, ao invés de dizer o que elas querem de você, elas ficam dando dica, elas ficam assim, ela vai entender. Gente, eu não apenas sou brasileira, mas eu sou nordestina. Aí vocês imaginam aí a bomba, a paulada, a explosão que foi. Então eu teria estudado mais sobre isso. E eu também teria estudado mais essa coisa de como são as amizades aqui, porque as suas amizades com os americanos jamais, repito, jamais vai ser a amizade que você vai ter com outra pessoa brasileira. Jamais. Então, quando eu vim para cá, eu vim, meu Deus do céu. Quando eu chegar nos Estados Unidos, vai ser Sex and the City. Eu vou ter minha Samantha, eu vou ter minha Carrie, eu vou ter a minha Charlotte, eu vou ter, tô esquecendo, a minha Miranda. Eu pensei, sabe, vai ser massa, nós vamos sair no society, sentar, conversar. Eu vou escrever meus blogs sobre essas conversas. E eu tive que aterrissar, né? Pois é. Quais foram as suas primeiras impressões aqui dos Estados Unidos? Eu já tive as minhas primeiras impressões quando eu aterrissei no aeroporto de Atlanta. Então, quando eu aterrissei no aeroporto de Atlanta, me parecia que eu estava no hospital, não no aeroporto. Eu achei muito frio, eu achei sem vida, eu achei bem engessado. Essa foi a minha primeira experiência. Não tinha aquele calor que eu saí do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Eu vi, essa realidade já foi drástica para mim. Então, outra coisa também, que foi a minha primeira impressão, foi o café deles não é café, é água preta. E eu me lembro que eu fui na Cracker Barrel pela primeira vez e a moça me deu café e eu pedi para ela voltar e digo assim, moça, eu acho que você me deu foi chá, não foi café não. Isso na frente do meu namorado, né, que hoje é marido, e na frente do meu sogro. Primeira vez que meu sogro me conheceu. E eu, moça, volta aqui, eu acho que você me deu chá preto. Eu disse na cara da garçonete, eu acho que você me deu chá preto. Aí ela, não, é café. E eu, não, isso aqui não pode ser café. Amiga, eu peguei a colher e digo assim, isso aqui não pode ser café, olha aqui, ó, eu consigo ver. Eu vi desse jeito. Socorro! Aí depois meu marido me levou na Starbucks para pegar um café mais assim, valendo, né? Não, foi muito engraçado, amigo. Foi a minha primeira, assim, experiência americana no Cracker Barrel, foi o chá preto. Nossa, me deu chá preto. O pessoal fala, né, que é chafé. Chafé, aqui é chafé, não é café. O que foi mais desafiador na sua adaptação? Ai, foi a minha realidade com a igreja americana. Essa foi pancada, porque a igreja americana que eu tinha na minha mente era a igreja de Billy Graham, dos grandes reavivalistas dos Estados Unidos, John Piper, isso e aquilo, e não tinha aquela, tá entendendo? Não tinha aquela afeição, não tinha aquele amor, aquele fervor. As pessoas vão para a igreja e tal e tudo, elas não têm mesmo esse compromisso de, não estou dizendo que são todos, mas é muito comum das pessoas acharem porque elas vão para a igreja, elas são melhores que os outros. Essa foi a minha impressão, a minha experiência com a igreja americana. Eu vou para a igreja, você não vai, eu sou melhor que você. Eu sou dessa denominação, você não é, eu sou mais teologicamente inteligente que você. Então tem muito essa rixa. Quais as diferenças você percebeu entre congregar no Brasil e congregar nos Estados Unidos? No Brasil, as pessoas têm aquele amor, têm aquele fervor, elas
elas sabem receber os visitantes. Nos Estados Unidos ai não, você quer se conectar com a gente? Vai na app, deixa o teu nome e tal. Então, assim, você já vê assim uma desconexão, uma frieza, sabe? E são poucas as igrejas americanas que eu já estive, que quando você é visitante, a pessoa vai lá e pega a sua mão, tal e tudo. Não, agora tem aquela conversinha, de novo, eu moro no sul. Tem aquela conversinha, ai, vamos, a gente deve se encontrar, vamos sair para tomar um café, mas não passa disso. Fica nisso daí. Como que a família do seu marido te recebeu? Vamos lá. Então, o pai dele me recebeu de boa. O pai dele olhou para mim. E o pai dele estava muito feliz. Ele estava muito feliz que ele viu que o filho dele, desde que tinha começado a namorar comigo, o Matheus ficou mais centrado, mais batalhador, mais focado nos objetivos dele. Ele não estava andando com gente que não prestava. Ele não estava andando com má influência. Ele estava se desenvolvendo no relacionamento dele com Deus. Então, o pai dele estava muito tranquilo. A mãe dele não. A mãe dele estava toda cabreira. A mãe dele não foi no aeroporto me pegar. Foi só o pai. Então, eu senti que com a mãe dele eu tive que provar que eu não estava vindo aqui para prejudicar o filho dela. Então, a mãe dele levou mais tempo. E a família dele, por parte de mãe, não todos, mas algumas pessoas da família dele, por parte de mãe, achavam que eu vim para cá para pegar um green card. E isso foi muito doloroso, porque a pessoa não leva tempo para conhecer você, a pessoa simplesmente coloca na cabeça que é isso que ela quer pensar a seu respeito. E hoje nós somos casados há 14 anos e eu tô aqui, firme e forte. Se eu quisesse um green card, meninas, por favor, se eu quisesse um green card, eu tinha casado era com um canadense, que é muito mais fácil pegar um green card lá. Muito mais fácil. Aqui é uma dor de cabeça o green card daqui. Quais as maiores diferenças que você percebe entre se relacionar com brasileiro e se relacionar com americano? As maiores diferenças que eu notei foi essa. Quando você namora com um brasileiro, tem aquela explosão de afeto, de amor, de beijo. Mas quando você namora um pouco mais tempo, essas coisas começam a desaparecer. E namorando com um americano é o inverso. Você não tem tantas essas explosões tal e tudo, mas à medida que você vai ficando mais perto do outro, aí essas coisas começam a aparecer. Essas explosões vêm mais tarde. Então, muitas vezes, tem muitas meninas, amigas minhas, ai, mas ele é tão frio, ai, mas ele é tão isso e aquilo. Não, você não está namorando ainda. Eles não têm essa coisa de, sabe? E assim, e os caras que têm essa pegada já com você são caras que só lhe querem para uma coisa. Se ele for estrangeiro, americano, ele só quer para uma coisa. Mas normalmente o americano não tem esse negócio de já ir com sede ao pote, não. Então, eu diria que essa é uma das diferenças. A segunda diferença é que se um americano ele está num relacionamento sério e ele realmente ama aquela mulher, ele não vai ficar fazendo coisa para lhe deixar com ciúme, para lhe deixar na dúvida. Ele não vai ter uns comportamentos de homem solteiro. E os meus relacionamentos com o último homem brasileiro que eu tive um relacionamento, ele queria estar num relacionamento comigo agindo feito um homem solteiro. Tá entendendo? Paquerando com as meninas na minha frente, tendo uma paquera em todo lugar, tendo mulher em todo lugar. Por quê? Porque até a nossa cultura endorça isso. Nos Estados Unidos, o homem trai nos Estados Unidos, embora lógico que os homens traem, né? Homem e mulher traem. Eu sei que é uma questão de caráter, mas nos Estados Unidos, se um homem trair, ele ainda sofre represália. No Brasil, não. No Brasil, se um homem trai, a culpa é da mulher. E se a mulher trai, a culpa também é da mulher. Então, o homem está solto na buraqueira. E essa foi uma das grandes questões, além de eu querer morar fora do Brasil, de eu não querer me relacionar com um brasileiro.
Porque é normal e esperado que o homem traia. Já é esperado. Já é tipo assim, vem no pacote. E eu já tive muitas estrangeiras que conversaram comigo e disse: os homens brasileiros são ótimos, o problema é que eles não conseguem manter o zíper da calça fechado. Já falaram várias vezes para mim. O que que você mais gosta e o que que você menos gosta aqui nos Estados Unidos? O que eu mais gosto é a segurança, né, amiga? É difícil voltar para o Brasil. Você pode ter suas coisas aqui, você pode abrir sua carteira, você pode falar no telefone ao público, você pode chegar tarde em casa, você pode estar tarde na noite no semáforo e não ser abordada. Então, eu gosto muito dessa questão da segurança aqui. O que eu não gosto aqui é essa arrogância, esse espírito arrogante e altivo que o americano tem. Então, isso realmente é uma coisa que é endossado na cultura deles. Então, às vezes as pessoas elas vêm morar aqui e eu digo muito para elas, olha, quando eles vierem de modo arrogante, tu tem que rebater firme, porque senão eles vão passar por cima de ti. Porque é da cultura deles. Tá entendendo? Os americanos acham que tudo que é melhor do mundo está nos Estados Unidos. É a cultura. Tem muita coisa boa aqui, tem, nem tudo é perfeito aqui, não é. Mas na mente deles, Deus colocou o melhor do mundo nos Estados Unidos. Então, você precisa entender com que tipo de pessoa você está lidando. Então, se você é uma pessoa que, se você enfrentar represália, você se acanha, os Estados Unidos não é para você. Você precisa ter, como eles dizem aqui, né? Eye of the Tiger. Você precisa ter o olho do tigre. É que nem aquela canção do Rock Balboa. Eye of the Tiger. Para morar nos Estados Unidos, tem que ter o olho do tigre. E não se acovardar. E ir para cima. Quem era a Gisley antes e quem é a Gisley agora? Minha Gisley antes era uma pessoa muito espontânea, muito divertida, mas também era uma pessoa muito reclamona. Tá entendendo? Muito agressiva, muito cheia das verdades. E agora que eu moro há 15 anos aqui, amadureci muito. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei escolher as minhas lutas, que eu decido no que eu quero me envolver, naquilo que não vale a pena envolver. Hoje eu prefiro deixar as pessoas fazerem o que elas querem, para que elas me digam o que elas preferem fazer, para eu saber de fato quem elas são. Ao invés de ficar forçando algo ali. A Gisley antes, ela queria ter amizade com todo mundo. E ela forçava para as coisas acontecerem. Hoje não. Hoje eu quero quem me quer. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, e os meus 2 primeiros anos, eu tive muita depressão. E nos 6 primeiros meses, eu tive pensamentos de suicídio. E ninguém estava lá para me dar a mão. Foi um tempo muito escuro na minha vida e, na verdade, as próprias pessoas da igreja me empurraram mais ainda, ao invés de vir me dar a mão. Então, é nessas horas que você precisa ter um relacionamento com Deus, Jesus e Espírito Santo. Então, a Gisley hoje tá assim, mas hoje também faço parte de um grupo semanal que está buscando isso. Jesus, Deus, Espírito Santo, que está buscando novidade de vida. Então, se você vai para um lugar e você não é convidado a viver novidade de vida, vá procurar um lugar onde você viva a comunhão. Muitas vezes aquele versículo é usado, em Hebreus 10, 25. Mas não deixavas de congregar como igreja, como é o costume de muitos. Mas as pessoas pulam o 24, porque o 24 é a razão do 25. O 24 diz, por essa razão, vendo que o dia se aproxima, não nos deixamos de exortar uns aos outros ao amor e às boas obras. Por causa disso, não nos deixemos de congregar como igreja, como é o costume de muitos. Só que muitas vezes os pastores só pregam 25 sem o 24. Não é necessário você estar envolvido num grupo.
numa igreja, mas numa igreja que prega Deus, Jesus, Espírito Santo e novidade de vida. Porque o Novo Testamento é o quê? As cartas paulinas são o quê? É uns aos outros. Como é que você vai viver uns aos outros se você não está vivendo em comunhão com outros irmãos? Nem que seja 2 ou 3. Pode ser que talvez uma igreja agora não é a tua pegada, mas vai para um estudo bíblico, vai para um grupo de oração, se envolva com outras pessoas que estão buscando Deus, Jesus, Espírito Santo, e você vai viver novidade de vida. Não deixa o que a igreja fez com você te parar de você exercer os seus dons, porque todos nós temos os nossos dons. E naquele dia, diante de Deus, você não vai ter essa desculpa. Eu não coloquei meus dons em prática, porque olha o que foi que a igreja fez comigo. Naquele dia, você não vai responder pela igreja. Naquele dia, você vai responder por você. Você já sofreu algum tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos? Sim, eu já sofri preconceito de gente branca, já sofri preconceito com gente negra, já sofri preconceito de outros brasileiros e já sofri preconceito de outros estrangeiros também. Eu acho assim, às vezes as pessoas têm em mente que os Estados Unidos é racista, é só dessa coisa do branco contra o negro. Mas a verdade é que o país inteiro é muito racista e eles têm muitos segmentos, tá entendendo? Tipo, pessoas da cultura afro-americana, a maioria dos amigos deles são afro-americanos. As pessoas que são caucasianas, a maioria deles são do mesmo jeito. Tipo, vou te contar uma coisa, como o negócio é segmentado aqui. No Brasil, existem o quê? Igrejas brasileiras. Aqui tem a igreja filipina, a igreja brasileira, a igreja afro-americana, a igreja dos outros povos aí. Tem um bocado de segmento. Então, para mim, isso assim, gente, se você for para o Brasil agora, só tem igreja. Não tem essa igreja do gringo, igreja do brasileiro, igreja do... Não tem. Entendeu? Então, assim, eu quero desmistificar essa coisa de que as pessoas acham que, não, os Estados Unidos é racista só nisso. Não, tem muito preconceito de todos os lados e todos os anos. Porque eu não sofri só preconceito de gente branca, eu já sofri preconceito de tudo. Uma vez eu entrei numa loja e tinha assim, estamos contratando. Eu entrei numa loja, eu documentada, tudo bem direitinho, estava no meu programa de intercâmbio, que era para trabalhar na loja. Eu entrei e fui falar com a moça afro-americana me tratou, me desrespeitou, e ela disse, nós não estamos contratando agora. Aí eu disse assim, moça, tem um sinal lá fora dizendo que vocês estão contratando. Ela se virou e ela gritou comigo. Nós não, eu já disse para você que nós não estamos contratando. Aí eu disse, thank you, have a good day. Saí. Ela gritou comigo, sem necessidade. Na frente dos clientes. E os clientes na loja. Foi horrível. E a outra, né, como eu falei, foi o negócio do green card, né? Da família achar que eu tinha vindo aqui para pegar um green card. E é engraçado, geralmente são pessoas sem estudo, pessoas que não são inteligentes que pensam essa coisa. Porque, assim, gente, quando meu marido foi no Brasil, eu vim de uma classe média alta, eu ia para uma universidade super privilegiada. Meu pai trabalhava na Justiça Federal, meu pai é advogado, então, assim, ele não me achou no meio da rua catando lixo. Por favor, me leva para o teu país que eu estou morrendo de fome. E muitas vezes essa é a impressão que as mulheres daqui têm das mulheres estrangeiras. Que a gente está se segurando no americano porque, meu Deus, a nossa vida é horrível, sabe? Muitas mulheres dizem que já desistiram do amor, que Deus esqueceu delas. O que você tem para aconselhar essas mulheres? Bom, eu estava lá, né? Antes de eu conhecer o meu marido, eu era essa pessoa que já tinha desistido, chega e... Enfim. Mas eu acho que é o seguinte, meninas. A única maneira de dar certo é quando você deixa Deus escrever a tua história de amor. Sem isso, não vai dar certo. Primeiro, você precisa ser essa pessoa cheia de Deus. Seja tão cheia de Deus e se perda em Deus que para um homem encontrar você, ele precisa primeiro encontrar Deus. E é assim que você vai achar um amor para a sua vida inteira. De novo, não estou falando simplesmente uma pessoa de boa moral, que isso e aquilo, não. Uma pessoa que compartilha de buscar Deus com você, de viver em novidade de vida, de viver Deus, Jesus e Espírito Santo, ao simplesmente
Ah, é porque eu vou para a igreja. Não, você quer uma pessoa que tem uma vida no altar. Isso daí é diferente. Uma pessoa que quer as coisas de Deus, que quer ver o reino de Deus na terra avançando. Uma pessoa que quer uma família que reflete o caráter de Deus. Um homem sério, um homem trabalhador, um homem fiel. Essas coisas acontecem, mas elas acontecem quando você coloca na mão de Deus e você solta. Quando você está obcecada em conseguir algo, você coloca muito apego. Então, quando você coloca muito apego em algo, aí você não deixa essas coisas se alinharem no espiritual para chegarem até você. Outra coisa também, tenha muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque as palavras elas têm poder. Então, se você é uma moça que sempre diz, ah, porque homem nenhum não presta. Ah, porque os homens são tudo assim. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, porque eu vou viver guerreira. Ah, porque eu vou viver solteira mesmo. Ah, porque eu vou usar mesmo, não sei o que. As palavras têm poder. As palavras, elas são emitidas através da sua boca, mas elas revelam a motivação do seu coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que o seu coração está cheio vai reverberar pela sua boca, vai chegar no mundo espiritual, vai voltar e manifestar no mundo real. Então, olhe para a sua vida e veja que muitas das coisas que você tem passado são manifestações daquilo que você verbalizou. Então, comece a verbalizar bênçãos. Comece a dizer, eu só atraio homem de alta qualidade. Eu me trato como uma pessoa de alto valor. Eu tenho características de uma mulher de alto valor. Eu apenas faço coisas que me abençoam. O jeito que eu me relaciono com o meu corpo me abençoa. Os pensamentos que eu tenho a respeito de mim são amorosos. O meu jeito de lidar com as pessoas é aprazível. A sabedoria está quando eu abro a minha boca. Eu sei quando falar, eu sei quando calar. Homens tóxicos não têm atração por mim. Começa a falar, começa a profetizar aquilo que você quer para a sua vida. Por quê? Porque as palavras são mensagens proféticas daquilo que você está esperando no seu futuro. Por que você acha que tem gente que diz, ah, não sei o que, porque eu acordei assim, então tudo vai dar errado hoje no meu dia. Aí ela não sabe por que chega à noite e realmente tudo deu errado para ela. As palavras têm poder. A Giz, ela é bem ativa nas redes sociais. Giz, convide as pessoas para as suas redes. Então, gente, vocês podem me encontrar no YouTube, tá? Coloca meu nome, Gisley Scott, a exportada, ou The Expert, e vai aparecer lá. Então, você vai ter acesso aos meus vídeos. Eu falo um pouco de tudo. Eu falo sobre a Bíblia, eu falo sobre devocionais, eu falo sobre autoajuda, autoaperfeiçoamento. Então, se você tá nessa vibe, tá nessa pegada, te vejo por lá. Vamos lá. Amiga linda, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar conosco essa sua trajetória linda, por ensinar tantas coisas para as mulheres irem elevando o seu jogo, né? Muito obrigada mesmo. Querida, eu agradeço esse privilégio de participar aqui no seu canal, que tem crescido, né? Eu tenho observado sua trajetória e tem sido assim um lindo debrochar dos seus vídeos e ver o seu canal crescendo. Eu espero que continue crescendo e vamos lá, vamos manter contato, vamos viver nessa pegada gostosa aqui dessa amizade que a gente tem. Um beijo bem grandão, fica com Deus e até a próxima. Até, tchau, tchau.